Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Geraldo, pode fazer a prece para darmos início? Senhor Jesus, pedimos a permissão para mais uma vez darmos início aos nossos estudos das obras de Joana de Ângeles e possamos absorver todos os ensinamentos colocamos em prática, possamos inserir no nosso dia a dia, que a tua paz, a tua luz e o teu amor esteja sempre conosco. Que assim seja. Vamos então dar início ao nosso estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Hoje vamos continuar com o tema Medo e Morte. E vamos aqui fazer uma introdução, aproveitando o texto de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, capítulo 11. Somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia as realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então vamos aqui fazer algumas reflexões, estabelecendo uma ponte com o nosso estudo de hoje. Quando Emmanuel aqui nos diz somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina, a que envoltórios inferiores Emmanuel se refere? A todas as cristalizações, fixações nossas com o passado delituoso, comum à maioria das criaturas encarnadas na atualidade no orbe terrestre. Então, nós trazemos, tanto em termos de condicionamentos, de vícios, estabelecidos no egoísmo antes tão natural para os nossos estágios evolutivos iniciais, e que agora chega o momento de, pelo amadurecimento espiritual, sentirmos-nos empurrados ou influenciados a romper com esses envoltórios. Esse é o estágio, principalmente, da maioria das pessoas que começam a se abrir para os valores transcendentes do espírito. Quando encontramos a doutrina espírita, aqueles que se identificam com esta doutrina, esse próprio encontro em termos de afinidade de ideias e de ensinamentos revela esse estágio em nós, em termos, diríamos até naturais, estarmos num ponto em que somos, entre aspas, empurrados a romper esses envoltórios, sair deles. Vamos ver aqui como Emmanuel continua a explicação. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado. E aí é que é o grande problema. Inclusive, como é de hábito de Emmanuel, quando ele usa os verbos de uma forma no imperativo ou de uma forma a nos estimular a ir para frente, é como nesse caso quando ele diz cessemos, paremos de vez com a guerra de nossas criações inferiores, porque chegou o momento em que não existe mais satisfação plena em nos entregarmos a vícios e hábitos do passado. Toda vez que agora, por certa invigilância ou fraqueza pessoal nossa, nos percebemos tomando uma atitude
ou num envolvimento emocional deprimente, quase que de imediato nos sentimos muito mal, porque não dá mais. Chegamos a um ponto de amadurecimento espiritual, onde ou vamos para frente, ou se retardamos esse passo, sentimos em nós quase que de imediato uma carga de sofrimento. Se não de sofrimento orgânico, mas até em termos de vibrações pesadas, né? Tão ligada àquela questão de sentimento de culpa. Entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus. Aí é que está a questão. É que nós só conseguimos êxito nesse rompimento se estabelecermos novos padrões de valores, de objetivos e de conquista na nossa atual encarnação. Então a gente aprende isso de uma forma muito bem clara na doutrina, que olha, veja os valores novos que você tem que estar dia a dia trabalhando com você, para ocupar aqueles espaços anteriores, gerando menos conflitos e, como Emmanuel aqui cita, guerra com as criações inferiores. Entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor. E aí é que é importante aqui fazermos uma reflexão muito atinente a esses estudos que estamos tendo de psicologia de Joana de Ângeles. É que, veja, a gente tem que maturar e percebendo que esse esforço que a espiritualidade nos propele a avançar e a largar as criações do passado, não é para ser visto como uma coisa difícil, incômoda e que de alguma forma a natureza nossa trabalhasse contra. Porque quando Emmanuel diz assim que essa nova mudança são realizações novas de Deus instituídas a nosso favor, a gente tem que compreender muito bem que, olha, de agora em diante, eu só estarei me sentindo bem, realizado, em paz, se eu estiver fazendo o máximo de esforço de renovação e mudança. Se eu não estiver nesse trabalho de máximo esforço, eu não estarei bem. E é por isso que Emmanuel disse que isso foi instituído a nosso favor, porque não fossem esses ideais novos, aonde é que nós iríamos, em termos figurativos, colocar os pés? Porque saber, sentir e perceber que condicionamentos e tendências inferiores do passado agora nos tornem felizes, e não termos um material novo para trilhar, nos deixaria desabonados. Mas a providência divina aí nos coloca nas revelações novas e no estímulo ao crescimento novo todo o campo de atividades instituídas a nosso favor. É isso que Emmanuel nos diz, e a gente precisa ter isso muito bem claro. Concluindo, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Vamos analisar só essas últimas frases agora. Então, perseverando, continuando, insistindo em receber no caminho, nas nossas atividades diárias, nos nossos envolvimentos no mundo material, perseverando em receber os dons da renovação constante em Cristo. Esses dons da renovação constante em Cristo é porque Cristo para nós representa o modelo e o guia, cujo alvo pleno estará muito lá na frente. Nós teremos muito a fazer na existência atual e encarnações futuras. Por isso é uma renovação constante. E concluindo, Emmanuel diz, para a vida eterna. Porque é essa renovação estabelecida na harmonia com as leis de Deus que nos direciona
para continuidade eterna que escapa à percepção humana e limitada numa existência física. Os objetivos agora que nos chegam e nós começamos a perceber, eles vão ao infinito em termos de conquistas plenas. Não iremos lograr isso em uma existência só de maneira nenhuma. Então, essa é a meta e os objetivos novos. Então, hoje nós iremos prosseguir com o tema Medo e Morte, do livro Ser Consciente, compartilhando mais algumas informações que trabalhem em nós esse tema dentro da psicologia profunda dos livros de Joana de Ângeles, né? Estamos no slide 3 agora do estudo, que apenas começamos na semana passada. Comportamentos irregulares, atividades lesadoras, ações perversas, ocultas, que não foram desveladas, inscrevem-se na consciência profunda, como necessidade de reparação, que ressurgem desde a nova concepção, quando ocorrem os fatores que nos despertam, permitindo-lhes a imersão do inconsciente, e passam a trabalhar o ser real, levando-o da insegurança inicial ao medo perturbador. Um slide com muita informação que a gente vai precisar aqui trabalhar separadamente as informações nele contidas. Vejamos a primeira. Comportamentos irregulares, atividades lesadoras, ações perversas ocultas, que não foram desveladas, inscrevem-se na consciência profunda como necessidade de reparação. Então, entre outros problemas que é tratado nesse tema, que é gerador da questão do medo da morte, é proveniente das experiências passadas nossas desde anteriores encarnações, aonde o afastamento intencional das leis divinas criaram lesões, feridas, estabelecidas em ações perversas, muitas vezes ocultas, que não foram alvo de ressarcimento nem de justiça em encarnações passadas, estão dentro de nós. E ao emergirmos na encarnação atual, no novo corpo, numa nova experiência física, eles não ficaram apagados. E como foram ações infelizes, perturbadoras de encontro às leis divinas, e que não foram ressarcidas, elas geram um campo de medo inconsciente em nós. Então, essa é uma das causas que começa a ser analisada aqui, que ressurgem, como o tema diz, desde a nova concepção, desde a nossa encarnação atual, quando ocorrem os fatores que nos despertam. Ora, quando ocorrem fatores que nos despertam, eis a questão. E aí está uma das chaves para grandes problemas na área psicológica e psiquiátrica da criatura humana. Porque quando aqui é dito que quando ocorrem os fatores que nos despertam, ele está dizendo assim, que dependendo da gravidade de erros que nós cometemos, em determinada fase da nossa encarnação anterior, na encarnação atual, surgindo o período ou a circunstância ideal de ressarcimento daquilo, pode gerar fatores fóbicos e de medo e de desequilíbrios a nível psicológico ou psiquiátrico na criatura humana. Não quer dizer que sempre ocorra, porque depende do nível e da intensidade causadora e da forma com a qual o espírito se propôs a resolver na vida atual. Em outras palavras, aqui está a chave para entendermos por que, por exemplo, determinados problemas na área da esquizofrenia
de doenças psiquiátricas graves surgem, por exemplo, no início da adolescência ou no final dela, em determinado período da vida do espírito em que ele criou a lesão em si mesmo pelo mau uso do livre-arbítrio e experiência encarnatória passada. É por isso que aqui fala que ressurgem desde a nova concepção, quando ocorrem os fatores que nos despertam, permitindo-lhes a imersão do inconsciente e passam a trabalhar o ser real. Então, às vezes surge numa doença, como a esquizofrenia em determinada época da vida, pode surgir como um autismo que emerge na criança desde o início da infância, logo após a concepção, e que ela já trazia as marcas e os padrões psíquicos para ressarcimento naquela forma de prova, de dificuldade na encarnação atual. E terminando esse slide, é dito a nós o seguinte: e passam a trabalhar o ser real, levando da insegurança inicial ao medo perturbador. Porque aqui é importante entendermos que todas as enfermidades, todas as doenças que se apresentam na criatura humana, quer sejam doenças físicas, psíquicas, emocionais, elas trazem em si mesmo um mecanismo libertador para aquele espírito. É por isso que aqui é colocado essa observação. A imersão do inconsciente passa a trabalhar o ser real, levando da insegurança inicial ao medo perturbador. Como isso? Esse passo a trabalhar o ser real é nesse sentido, porque a questão mais importante da nossa encarnação é o nosso espírito, é a cura, o reequilíbrio, o nível de possibilidade evolutiva que a gente resolva na encarnação, em termos espirituais. Em termos físicos e orgânicos, pelo fato de passar por mecanismos inibidores ou de doenças graves no psiquismo, isso é o de menos para a eternidade do espírito. O importante é que para o espírito ali ele está resolvendo questões graves, para as quais ele só encontrou através daquela doença, daquela problemática, um meio de ressarcimento eficaz. Vamos aqui para o próximo slide. A reencarnação é método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Ela funciona por automatismo da vida, impondo as cargas de uma experiência na seguinte, em mecanismo natural de evolução. Aqui é um prosseguimento, disso que estávamos detalhando. A reencarnação é método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Então a questão maior nossa, em termos de objetivos da encarnação, é o que o nosso espírito entra e sai em termos de resolução, de conquistas espirituais que ele leva para o plano maior, e não exatamente como é que vai se dar esse trabalho aqui durante a sua encarnação. Para o espírito, o mais importante é como é que eu entro e como é que eu saio da minha experiência no corpo. E por isso a reencarnação é método para o espírito aprender, agir e educar-se. Então o objetivo aqui, que é muito bem delineado, é para o espírito, não é para a experiência encarnatória ou o corpo físico, muito menos.
A reencarnação, funciona por automatismo da vida, impondo as cargas de uma experiência na seguinte, e mecanismo natural de evolução. Vamos concluir aqui essas observações disso. Ela funciona por automatismo da vida, a reencarnação, que a reencarnação, em termos gerais, ela obedece de forma intensa às leis divinas. A possibilidade da coparticipação do espírito na escolha de provas ou de trabalhos durante a sua encarnação é algo que só vai começar a ser delineado à medida que ele já amadureceu, já conquistou méritos, já tem condições de ser coparticipante na definição de como vai se dar a sua encarnação. Para uma grande maioria de espíritos que se encontram encarnados na Terra, o que predomina é o automatismo das leis divinas. O que não deveria nos causar nenhuma surpresa, porque para a maioria dos espíritos ainda imaturos na sua caminhada evolutiva, é semelhante a, por exemplo, filhos, aqueles que já tiveram filhos pequenos, que até uma determinada idade, os pais é que escolhem tudo para o filho. Desde o que ele vai se alimentar, a escola na qual ele vai começar seu início de alfabetização, até que ele tenha condições de atingir uma maturidade e coparticipar na escolha de prova, de curso, leva um bom tempo. É semelhante, em termos gerais, à maioria dos espíritos que encarnam na Terra. A maioria, o que predomina na sua encarnação é a lei geral e a coordenação de espíritos elevados que assumem perante os seus tutelados a escolha do que eles podem ou não podem fazer. Ela funciona, concluindo, por automatismo da vida, impondo as cargas de uma experiência na seguinte, em mecanismo natural de evolução. Então, o mecanismo natural da evolução, estabelecidos nas leis divinas, cuja base maior é justiça, amor e misericórdia, sempre facultam o ideal, o possível, o imprescindível para o espírito caminhar melhor na sua evolução. Então não é porque alguém não coparticipou nas escolhas das provas que passam na vida atual que ele estaria passando por provas acima das suas forças, das suas possibilidades, de maneira nenhuma. Ele está exatamente na família ideal, nas circunstâncias sociais e econômicas e religiosas ideais, para crescer o máximo em termos espirituais. Posso falar? Pois não. O que dizer, digamos, um espírito ele reencarna em uma família e ele tem uma determinada prova, tarefa a cumprir, e os pais, por inocência, por querer super proteger, eles desviarem o sentido dessa prova que esse espírito veio para cumprir. Quais são as consequências que esse grupo de espíritos poderão sofrer diante da vida? Certo. Veja só, nós aprendemos, principalmente estudando as obras de André Luiz, que fala sobre a vida no plano espiritual e as interferências no mundo físico, o seguinte: as leis divinas possibilitam que a maioria dos espíritos evolua em grupos familiares que às vezes se reencontram na Terra ou no plano espiritual. E permitem isso porque muitas vezes é comum a mudança de posicionamento dentro de uma mesma família de espíritos que vêm caminhando a sua evolução juntos.
hoje alguém que é nosso filho, em encarnação futura, não exatamente a próxima, mas em encarnação futura, poderá, e muitas vezes ocorre, ser o nosso pai, ser um irmão nosso dentro da mesma família. E nesse campo de evolução em grupo, a maturidade individual, ela tem uma responsabilidade pessoal e tem também a responsabilidade que o grupo é coparticipante. Então é claro que há uma influência grande, principalmente nos primeiros anos da infância, uma influência grande da família, dos pais, dos exemplos que os pais deram. Mas essa influência grande não quer dizer que ela seja definidora. Porque, na verdade, o espírito que estabeleceu de forma exitosa conquistas espirituais não é a má qualidade educativa que ele pudesse vir a receber que vai invalidar aquilo que já é conquista dele. Agora, é claro que espíritos dúbios, fracos ainda no estabelecimento de conquistas e virtudes, poderão ter um resultado negativo ou positivo, dependendo da coparticipação dos pais, que terão também, em termos espirituais, êxitos ou insucessos. Porque na medida em que os pais, pelo esforço, ajudam e dinamizam o crescimento espiritual daquele filho, ele passa também, em termos do cumprimento das tarefas e dos deveres de pai e mãe, ter os seus louros, os seus prêmios, em termos de consciência espiritual. Mas é possível erros e fracassos? Sim, em termos humanos e transitórios. Mas, deixando bem claro, nunca fora das possibilidades que as leis divinas no campo do amor, justiça e misericórdia oferecem. Eu quero ressaltar esse aspecto pelo seguinte, porque se por um lado a educação primaz possibilita que espíritos tíbios firmem passos no caminho do progresso evolutivo e traduzam nisso prêmio para seus pais também, não deixa de haver um mérito individual e pessoal daquele espírito, assim como nos fracassos. Nos fracassos, em termos de responsabilidade pessoal, os pais podem ser coparticipantes também no fracasso, mas não anulam a responsabilidade individual que aquele espírito teve em si em ser um fracassado. Então, é tanto um progresso quanto também uma possibilidade de fracasso em conjunto. É por isso que a gente evolui em grupo e muitas vezes também a gente se perde em grupo. Para isso, basta a gente lembrar os grupos dos criminosos, dos marginais, que caem juntos no crime e que outras vezes, não poucas, reencontram-se pelos laços de família para ressarcir os crimes que cometeram juntos. No livro Nos Domínios da Mediunidade tem um caso bem específico sobre isso. Uma família que passa assim por provas absurdas. Assim, vamos dizer, uma família onde pai e mãe têm 3 filhos. Um filho é alcoólatra. Outro filho é viciado em drogas. Outro filho é esquizofrênico. E muitas vezes só escapa ali o pai ou a mãe equilibrado para dar conta daquela bagaceira em família. E isso, quando é analisado no livro Nos Domínios da Mediunidade, esclarece que aquele grupo era o reencontro de antigos assaltantes, salteadores, que em determinada época haviam cometido crime juntos e agora estavam juntos na mesma família para um ressarcimento em conjunto.
Então tem que se ver isso, sabe? Tanto se ajuda, por exemplo, um grupo de ideais religiosos ou espirituais, aonde um estimula o outro a crescer e todos são coparticipantes no crescimento, assim como tem grupos de ladrões para ser coparticipantes no insucesso existencial e depois terem que ressarcir juntos. Pois não, Geraldo? Era bom tu levar o microfone para aí, a não ser que tu venha para mais perto. Já está no ponto, quando chegar lá e ligar, ele está ótimo. Veja bem, é possível, digamos, um grupo de espíritos desses, de criminosos, que se encontram em uma encarnação futura, desencarnando algum, que na verdade eles não se conhecem, eles não sabem quem são eles ali encarnados, né? E quando um desencarna, chega no mundo espiritual, no plano espiritual, digamos, esse desencarnou, ele vai saber quem realmente está encarnado, ou só depois que desencarnar todo aquele grupo. Aquele grupo, no caso de espíritos ligados ao sofrimento, ao crime, né? Isso. O que nós aprendemos com a doutrina espírita é assim: o amor atrai, o ódio ou desequilíbrio imanta, como os vícios. Então, o que leva esses espíritos a encarnarem e se reencontrarem no plano espiritual no mesmo nível de consciência, nesse caso, é os desequilíbrios. E no caso do desequilíbrio, a possibilidade de percepção consciencial do espírito desencarnado é mínima. O que eles sabem, e muitas vezes se dá tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, é que eles não estão juntos por acaso. Lá dentro deles, algo assinala na consciência, porque é que aquela família é daquele jeito, encarnada sob provas coletivas, e no plano espiritual se imantam uns aos outros em termos de atração magnética para o mesmo nível e local espiritual, aonde até resolverem as questões do desequilíbrio maior deles, eles, em termos espirituais, não terão consciência disso. Em termos de consciência, mas dentro dele, as coisas estarão sendo resolvidas paulatinamente. Na medida que já vieram alguns, sofreram aqui parte dos desequilíbrios, reencontram-se do outro lado para experiências futuras, está havendo um trabalho interno aí grande, mesmo que eles não tenham a consciência perceptível disso. Porque, em verdade, para um grande campo de espíritos ainda muito ligados ao vício, ao crime, já durante a encarnação eles estavam num nível de inconsciência grave, de inconsciência, agindo de forma impulsiva, instintiva para baixo. Desencarnados, isso está ainda mais intenso neles, até que as circunstâncias de dor e de sofrimento trabalhem suficientemente os mecanismos de reajustes neles. Vamos ver aqui mais um slide que isso vai ficando mais claro para nós. O autodescobrimento é a terapia salutar para que sejam identificadas as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização de quais recursos se pode utilizar para a liberação. O medo é inimigo mórbido que deve ser enfrentado com naturalidade através do exercício da razão e da lógica. Vamos analisar isso aí.
O autodescobrimento é a terapia salutar, para que sejam identificadas as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização de quais recursos se pode utilizar para a liberação. Vamos analisar esse primeiro parágrafo. O autodescobrimento é a terapia salutar. Então veja só o que é que se passa. Por que isso é colocado? É porque, na verdade, só na medida em que, de fato, nós, aproveitando a revelação do conteúdo espírita que temos trabalhado aqui em termos de psicologia, começamos a nos perceber mais em termos de eu profundo, de self, de espírito que está além dos conteúdos, dos condicionamentos psíquicos e mentais a que nos habituamos. Porque agora nós estamos chegando a um ponto, e isso é algo que acredito, pelos estudos que já tivemos, começa a ser trabalhado, do seguinte: nós já podemos nos perceber, muitas vezes, como uma individualidade profunda que não pode e não deve mais se confundir com os hábitos e condicionamentos mentais e psíquicos dessa encarnação e de outras. O eu profundo, ou self, que é a que a gente fala muito, é essa parte bem íntima do nosso espírito, que nós agora somos chamados a perceber e distinguir ela do ego, dos hábitos de condicionamento da personalidade, dos gostos até em termos psíquicos que temos e que devem ser transcendidos também. Quando isso começa a ser de fato trabalhado com mais frequência em nós, nós nos colocamos aí sim na possibilidade ideal de perceber certo caminho intricado, conflitivo, problemático, que a gente traz de outras encarnações e que estão num nível psíquico mais profundo, cujo acesso em termos de consciência normalmente nenhum de nós tem. Mas é como se desse o seguinte: vejam só, para a maioria das criaturas que estão encarnadas e que não estão ainda nesse trabalho de autoencontro, é como se elas vivessem dentro de um grande nevoeiro, com a maior dificuldade de perceber os objetivos, obstáculos e dificuldades que estão no seu caminho, muitas vezes tropeçando neles e quebrando a cara no chão. Na medida que a gente vai trabalhando os valores da consciência profunda, é como se o nevoeiro começasse a se dissipar. As suas dificuldades você começasse a perceber, distingui-las, sem se confundir com elas. Porque a maioria da humanidade ainda se confunde com as dificuldades que tem que resolver. E nessas confusões que a maioria tem, o sofrimento multiplica-se. Porque elas se identificam com a doença e se identificam com os problemas que estão passando. Elas não têm problemas na vida, elas são o problema da vida delas. Para a maioria que não está ainda trabalhando o despertamento de consciência, elas se confundem com as situações e a problemática da vida, tanto em termos físicos quanto psíquicos e emocionais. Nós já podemos ir trabalhando paulatinamente a percepção dessas circunstâncias sem se identificar com elas. Então, por exemplo, eu posso ter um problema sério agora, por exemplo, com a saúde minha ou até de um filho ou de uma filha, e saber separar as coisas. Perceber o problema que eu tenho à frente, mesmo com um ente querido, se for o caso, sem se me confundir com o problema. Porque a grande carga
de sofrimento que a maioria da humanidade tem é porque se confunde com o problema. O problema não é a doença do filho, é que parece que a pessoa está dentro da doença. E aí aquilo ali aumenta a intensidade, a dificuldade. Trabalhando essa questão de consciência em nós, a gente consegue se separar mais e aí sim encontrar as saídas, as opções ideais para ir resolvendo. Porque no nevoeiro a gente se atropela com tudo e piora mais ainda os problemas que tem. Mas quando vai se dissipando, e para que esse nevoeiro, em termos figurativos que eu estou citando aqui, se dissipe para nós em termos espirituais, significa despertamento da consciência profunda, autoencontro, perceber esse espírito imortal, além do corpo que está usando, da família que tem, dos problemas pessoais que está resolvendo na Terra. Por isso é que aqui é dito assim: o autodescobrimento é a terapia salutar para que sejam identificadas as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização de quais recursos se pode utilizar para a liberação. Vamos analisar agora o segundo parágrafo. O medo é inimigo mórbido que deve ser enfrentado com naturalidade através do exercício da razão e da lógica. Então, o medo, em termos fóbicos, em termos de medo causado por uma preocupação excessiva que não resolve nada, é o inimigo, ele não é um amigo. E que deve ser enfrentado com naturalidade. Então surge um problema grave, que pode ser na área financeira, na área familiar. Está aí um problema grave, gerador de medo de que uma desgraça possa acontecer. Esse medo, ele só seria positivo até o ponto em que você é chamado a tomar medidas e soluções claras para o problema. Mas quando esse medo se estabelece, intensificando a preocupação numa situação que você não pode intervir, ele não presta para nada. Ele é simplesmente um gerador e causador de sofrimentos. E aí é quando diz: o medo é inimigo mórbido, que deve ser enfrentado com naturalidade, através do exercício da razão e da lógica. Esse exercício da razão e da lógica é a utilização consciente dos recursos possíveis para solucionar um problema e, a partir dali, colocar a circunstância nas mãos de Deus e parar de alimentar o medo, porque daí em diante ele se torna mórbido, ele se torna um inimigo. Vamos para mais um slide. Ao lado das terapias acadêmicas, conforme a etiopatogenia do medo em cada criatura, a renovação pessoal pelo otimismo, a autoestima, o hábito das ideações elevadas, da oração, da meditação, constituem eficientes recursos curativos para o autoencontro e a paz interior. Vamos analisar, Ao lado das terapias acadêmicas, principalmente em termos de um medo fóbico que leve a pessoa à busca da ajuda terapêutica de um psicólogo, de um terapeuta, conforme a etiopatogenia do medo, as raízes, as causas que levaram ao surgimento dele em cada criatura, a renovação pessoal pelo otimismo, a autoestima,
o hábito das ideações elevadas, da oração, da meditação, constituem eficientes recursos curativos, que propiciam o quê? O autoencontro e a paz interior. Então, o que é importantíssimo nós aqui refletirmos sobre a questão desse medo é o seguinte: é porque por trás das experiências encarnatórias que tivemos em outras existências, cujos subsídios estão no nosso inconsciente, existe um certo condicionamento em termos de sofrer para pagar. Essa é a frase-chave: sofrer para pagar. E o que é que se passa? Muitas vezes, ao enfrentar dificuldades ou circunstâncias provacionais na vida atual, nós abrimos porta para o medo em termos punitivos, como se através do próprio medo a gente pudesse se liberar daquilo que é gerador do sofrimento. Então se daria mais ou menos assim: a gente está com um filho doente e a gente fica alimentando o medo de que aquela doença pode piorar e as consequências se tornarem mais graves. E eu vou alimentar esse medo sem perceber, como uma forma inconsciente minha do passado de querer pagar algo pelo sofrimento que eu me imponho a mim mesmo. Esse sofrimento pode ser essa intensificação desse medo, ou outros recursos autopunitivos que a nossa mente, o nosso ego, é mestre em fomentar. Então o que a gente precisa, isso paulatinamente a gente vai trabalhando nesses encontros, é ir mudando esse material podre que a gente traz do passado, possibilitando que o conhecimento novo desses estudos de psicologia ganhe profundidade, aonde fique e seja trabalhado em nós de forma bem definida de que, olha, sofrimento não paga nada. O que paga é a ação do bem. O que paga é eu estar sendo canal de ajuda de outras pessoas, de ser veículo dos espíritos benfeitores, porque aí essa ação nova minha substitui de fato aquela ação antiga desastrosa, mas não o sofrimento ou a autopunição, porque é muito comum e muito fácil nós sermos vítimas de nós mesmos, através dos mecanismos de autopunição e sofrimento. E por trás de um deles está o medo. E aqui diz que os recursos, a renovação pessoal pelo otimismo, a autoestima, o hábito das ideações elevadas, da oração, da meditação, constituem eficientes recursos curativos para o autoencontro e a paz interior. Então eu lembro aqui que, por exemplo, nos registros bíblicos dos profetas do Antigo Testamento, tem muito esse tipo de circunstâncias, de mecanismos autopunitivos trabalhados e mostrados através daquele povo, que, como Emmanuel diz a nós, a saga do povo hebreu deve ser tida como exemplo e subsídio para a saga evolutiva de qualquer um de nós. A forma com que o povo hebreu, que parte deles, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, são exilados de capela, é um típico de modelo padrão que nós mesmos podemos utilizar como observação e subsídio para a nossa caminhada evolutiva.
Então, o que é que tem lá na história deles? Muito na história do Antigo Testamento. E que está muito forte dentro deles e dentro de nós. Era assim: afastar-se das leis de Deus, cometer pecado, que pecado é errar o alvo, é afastar-se das leis de Deus, e consequentemente sofrer. E aí vinha o sofrimento da escravidão, porque, por exemplo, o povo judeu foi escravo dos egípcios, foi escravo dos persas, foi escravo dos babilônios, foi escravo dos romanos. E todas as escravidões e libertações que o povo judeu teve tinha a ver com isso. Afastavam-se das leis de Deus, sofriam guerras e eram escravizados. Realinhavam-se com as leis de Deus, eram libertados e recomeçavam a saga da busca da terra da promissão deles, que é o símbolo da busca que tem dentro de cada um de nós pela felicidade estável e plena, que hoje nós aprendemos como espiritual, evidentemente. Então veja, isso está muito dentro de nós, de fazer uma coisa errada, que é afastar-se das leis de Deus e sofrer. E por isso, muitas vezes, nos mecanismos autopunitivos que trazemos na nossa mente, face os inúmeros erros das encarnações passadas, na encarnação atual, vez ou outra, a gente está fazendo o quê? Se autopunindo, engendrando mecanismos de sofrimento para a nossa vida pessoal, muitas vezes sem perceber. Hoje estamos percebendo mais devido a esses estudos aqui de psicologia, porque a maioria da humanidade é vítima de si mesma, é escrava de si mesma, vítima de si mesma. Seu maior inimigo é o ego destrambelhado que tem e que só se vincula numa busca infreável pelo imediatismo e consequente sofrimento existencial. Vamos aqui para mais um slide, continuando esse nosso estudo. Entre as várias expressões de medo, ressalta o da morte, herança atávica dos arquétipos ancestrais, das religiões castradoras e temerárias, das punições eternas para as consciências culpadas, dos horrores inomináveis que o ser humano não tem condições de digerir. O pavor da morte afigura-se tão grave que a criatura se mata a fim de aguardar a morte. Paradoxo, não é? Enorme da criatura humana. Vamos analisar aqui ele. Entre as várias expressões de medo, ressalta o da morte. Herança atávica, uma herança ancestral, hereditária, dos arquétipos ancestrais, dos modelos fixados em nós ao longo de centenas de encarnações que tivemos antes da encarnação atual. Então está muito estratificado dentro de nós o seguinte: o enigma da morte como aniquilamento. Quantas vezes, até antes da encarnação atual, não tivemos que enfrentar a morte do corpo, na mais absoluta inconsciência de aniquilamento que isso poderia ocasionar, de apagamento. Quantas vezes? Então isso está muito forte, por reiteradas desencarnações. Inclusive a gente sabe que em alguns casos, de espíritos que reencarnam muito perto da desencarnação anterior, o que não é comum, é quando surgem as marcas, inclusive físicas, da desencarnação anterior. Não é que necessariamente,
na maioria das vezes não é, de um suicídio ou algo assim, não. É alguém que, por exemplo, desencarnou na vida anterior criança e reencarnou em pouco tempo. É possível trazer marcas da desencarnação anterior. Então, alguém que, por exemplo, sofreu uma desencarnação por uma doença cardíaca na encarnação anterior, pode, e muitas vezes surgem marcas que evidenciam que não é a primeira vez que aquele espírito está na Terra. Então aqui, continuando, pois não. Sobre o suicídio lá, cara, com a marca de furadeira, que era isso? Sobre não. Uma furadeira do bolso. Mas marca carbônica, uma furadeira. Pelo inusitado desse tipo de suicídio, a gente fica até se perguntando, porque a gente tá em uma situação, inclusive de Brasil, que se tem que se desconfiar de toda informação. Né? Até que ponto não houve um segundo ou um terceiro? Até pelo fato de que logo no início a dor física levaria a pessoa a parar. Até que ponto? Então é algo que hoje em dia no Brasil toda informação é dúbia. Alguém lhe diz algo, pode botar o pé atrás, que a gente tem que ver até onde a informação não vai ter outras formas de interpretação e de realidade. Né? Porque é complicado hoje em dia as informações. Porque também, na verdade, dependendo a droga que ele usar, que se for uma droga de aço, porque a droga de aço, quando você encosta, ela fia. Ela vai embora para uma cabeça. É porque a questão maior que muitas vezes está por trás desse tipo de morte é a consciência, entre aspas, que o espírito tem de apagar-se sem mais dores. Porque o que mais leva é alguma dor intensa, emocional ou física até. Então, utilizar de um tipo de mecanismo que é gerador de dor é de a pessoa ficar com a orelha em pé. É por isso que eu contestei logo, por esse fato, sabe? Porque alguém que tenta, por exemplo, às vezes numa queda de um edifício ou de algo, é porque ele tem a ideia de instantaneidade disso e não de utilizar de um mecanismo que funcionaria de forma muito dolorosa antes de haver a efetivação. Eu já não presenciei, mas praticamente era vizinho lá da minha casa, lá em Caimó, era pequeno nessa época. Uma senhora, ela estava com uma dor de dente, o desespero da dor. Ele leva a outros desesperos, a outras consequências. Porque ela estava com uma dor de dente tão grande. Naquela época, o pessoal ignorando mais. Sabe o que ela fez? Ela pegou um alicate e arrancou um dente dela mesmo, a ponto tudo. Aí ela se encarnou com uma hemorragia. Em verdade, porque a gente fala assim, é porque uma dor de dente intensa não é muito diferente de uma dor renal intensa, que é uma das dores maiores que tem, porque a questão toda é até que ponto o sistema nervoso está sendo afetado por aquela dor. E num esquema dessa intensidade levar a um nível muito forte, essa atitude que muitas vezes é precipitada, inconsciente, imediata, é mais compreensível do que a questão de tirar a própria vida, né? Porque aí o objetivo era outro já, né? Não é, porque ali ela tentou extrair esse dente como sendo um meio de parar a dor. A dor está tanto que eu paro tirando ele. Ela pensava o seguinte: eu vou sentir dor uma vez só. Aí puxou o dia. Tudo bem, mas em seguida, hemorragia. E ela desencarnou.
começando a agir. Bom, voltemos aqui ainda a alguma observação desse slide. Veja só, das punições eternas para as consciências culpadas, dos horrores inomináveis que o ser humano não tem condições de digerir, tudo isso está lá bem gravado no inconsciente. O pavor da morte afigura-se tão grave que a criatura se mata a fim de não aguardar a morte, o que é um paradoxo dos maiores. Então, dentro de nós, todas as experiências encarnatórias. A questão toda, e nisso esses estudos de psicologia espírita resolvem muito, é porque nós somos chamados agora a trabalhar um nível de percepção individual, espiritual, que transcende todas as questões de conflitos e de experiências dolorosas das encarnações anteriores, procurando agora drenar e substituir paulatinamente essas experiências e conceitos com conceitos e experiências novas. E é por isso que é muito comum a gente aqui reiterar a necessidade imprescindível do que Emmanuel chama de fé viva, que é colocar na nossa vida diária percepções, experiências, ações em harmonia com o conhecimento espiritual novo que a gente está adquirindo, para que de fato fique bem gravado dentro de nós o novo patamar consciencial que nós estamos tendo. Porque, veja, enquanto que agora, a princípio, nós estamos apenas fazendo a substituição do material mental, intelectual, dentro de nós, no nosso inconsciente, estão as experiências de aprendizagem, vivência e complexidade emocional que nos envolveu quando agimos daquela forma no passado. Tudo isso está dentro junto. Para substituir de forma eficaz, a gente tem que estar agora colocando no lugar conhecimentos, sentimentos, emoções, atitudes e comportamento novo. E é nisso que muitas vezes nós espíritas deixamos a desejar. Apesar de a doutrina ser muito clara, diferenciada de qualquer outra doutrina cristã em relação a isso, de dizer que, olha, só funciona conhecimento associado à vivência. Conhecimento por si só não funciona. E essa vivência tem que ser o mais ampla, permanente possível, nas atitudes familiares, sociais, em todo o âmbito onde nós estejamos atuando, para que de fato tenha eficácia no psiquismo nosso. No final aqui diz: o pavor da morte afigura-se tão grave que a criatura se mata a fim de não aguardar a morte. Como é que se dá essa questão? Vejamos bem. Dentro de nós, de forma reiteradas vezes, mesmo na mais absoluta inconsciência de que quando a morte chegasse nós desapareceríamos, o resultado é que não desaparecemos. Então não deixa de, mesmo em termos de experiência menos intensa e menos perceptível, lá dentro de nós a gente viu que não se acabava, ficava. E agora, e por isso as leis divinas são altamente preventivas, colocaram dentro de nós a questão da lei da conservação. Porque se não fosse a lei da conservação,
sofrimentos e dores de menores impactos levaria muita criatura humana às portas do suicídio. É devido a essa lei que a gente não faz. Pois não? Quando eu era criança, eu tinha muito medo de cruzar uma ponte. Muito. Olha, para cruzar uma ponte. Tu já foi para Caimbola? Fui, as 2 vezes. Aquela ponte, eu vim cruzar aquela ponte, eu tinha de 9 a 10 anos. Não tinha quem fizesse passar aquela ponte. Eu creio que nesse tempo aí, alguma coisa aconteceu de eu ter sofrido alguma coisa em alguma encarnação minha de uma ponte, porque eu tinha esse trauma de passar em ponte. Em verdade, tu vê, qualquer um de nós, com certa frequência, já tivemos mortes trágicas, certo? Acidentais. E são essas exatamente as que ficam mais fortemente impressas no psiquismo nosso, no nosso inconsciente. Então isso muitas vezes não vai significar necessariamente que na encarnação anterior você tenha falecido em um acidente por queda de uma ponte. Mas noutra encarnação lá para trás isso é muito possível. Então há muitas causas para certos medos e fobias que a gente pode até ter nessa vida, cuja origem tem tudo a ver com a experiência traumática que nós tivemos em encarnação passada. Então isso aí tem muito a ver. É chegado o momento aí, pelo adiantado da hora, de interrompermos o nosso estudo. Inclusive, no próximo domingo, haverá um encontro chamado Intercep, dos centros espíritas da nossa região aqui, que vai ser lá em Camusim de São Félix. E esse encontro é de manhã e à tarde. Então, de hoje a 8, nós teremos o nosso estudo de Joana de Ângeles interrompido, esse que é feito agora à tarde. Iremos voltar de hoje a 15 no horário comum, que é 16 horas. Mas no próximo domingo será interrompido. Então, vamos elevar novamente o pensamento em prece. E eu vou pedir à nossa amiga Camila, que chegou ali, se possível ela usar ali o microfone, para que ela faça a prece. É melhor, aí precisa 2 vezes mais do microfone, porque o microfone resolve tudo. Então vamos. Nosso Pai maior, Deus, juntamente com o Senhor, que seus filhos salutares, nos abençoa, nos ilumina, nos protege, nos acompanha, nos eterna. Ilumine nossas consciências, para que possamos nos tornar pessoas melhores, nos conhecendo, aprendendo sempre mais sobre nós mesmos, sobre a vida. Ilumina, Senhor, nossos caminhos, nos protege, nos acompanha de volta para casa. Obrigado pelo meu estudo, tarde de hoje. Que assim seja.